Mas o tema para o nosso sofá serão os famosos cigarros eletrônicos. Quem aqui nunca chegou a ver pessoas soltando fumaça sem parar com aqueles populares cigarros que parecem um pendrive? Chega a ser bem desagradável, né? Pois bem, gente, amanhã a Anvisa vai ter uma reunião que tem como objetivo a revisão da resolução que proíbe a comercialização, a importação e a propaganda de qualquer dispositivo eletrônico usado para fumar. Mesmo sendo proibido, tem muita gente usando o cigarro eletrônico em todos os lugares possíveis, incluindo em ambientes fechados. Lá em Curitiba, por exemplo, a Câmara conseguiu aprovar na primeira discussão a lei antifumo que proíbe o cigarro eletrônico em lugares fechados. Tem o ponto mais importante dessa história que eu não contei para vocês ainda: o mal que o uso faz para a saúde de quem usa. Afinal, sem regulação pela Anvisa, não dá para ter ideia do que vai dentro do dispositivo. Nas últimas horas, a cantora MC Loma, muito amiga de Fabrício Naitsky, usou as redes sociais para fazer um verdadeiro desabafo. Ela disse que, por conta do vape, tem precisado da ajuda de uma bombinha para respirar e chega até a ficar com falta de ar durante uma simples caminhada. A pergunta que a gente faz aqui é a seguinte: tem ou não tem que liberar a comercialização dos cigarros eletrônicos? Para isso, juntamos aquele time que vocês gostam: Fabrício Naitsky, Mano Ferreira, Felipe Monteiro, hoje Maurício Felberg, para dar todo um quê da advocacia, né? Uma elegância, certo? Nelson Kobayashi, daqui a pouquinho Miriam Spritzer. Quem aqui é contra e quem aqui é a favor da liberação? Sou a favor da liberação com regulação do Estado e fiscalização. Você quer que libere, mas, todavia, porém, você quer um Estado lá para verificar se de alguma forma aquilo é bom ou não. Situações. Como é que você fica do ponto de vista liberal com uma postura dessa? Ué, como um liberal por inteiro. Por quê? Porque há situações... Nem tão inteiro assim. Como você mesmo falou, há situações em que um ambiente fechado, por exemplo, você gera danos a um terceiro. A liberdade, a defesa da liberdade por inteiro, é aquela que se preocupa com a liberdade de todos. Então, aquele que escolhe usar o cigarro deve ter a liberdade e a responsabilidade de fazer uso do cigarro, seja ele o tradicional ou o eletrônico, sem causar danos e interferir, impor o seu desejo sobre o outro que está no ambiente fechado. Então, esse tipo de regulação faz todo sentido, né? Porque você está dando liberdade para um sem acabar com a liberdade do outro. Então, o fato de alguém escolher não quer dizer que os outros têm que ser obrigados a conviver com as consequências danosas da escolha desse que escolheu. Por que você discorda, não, senhor? Eu discordo porque, se fosse pensar assim, a gente não precisaria nem da existência da Anvisa, de um órgão para falar o que é bom e o que é ruim para a saúde. Quando a gente fala de um elemento, de uma pessoa, a gente está falando de um elemento que está disponível a cada uma das 220 milhões de pessoas. Então, é também uma questão de saúde pública. A liberação ou não de um cigarro eletrônico que faz tão mal à saúde. A gente precisa se lembrar, nesse caso, que a gente tem dados de que um cigarro eletrônico como esse, ele pode conter muito mais doses de agentes químicos danosos à saúde do que um cigarro verdadeiro. Isso tudo precisa ser informado para o consumidor. Beleza, mas daí se fosse pensar assim, maninho, a gente então vamos deixar de exigir receita médica para antibiótico, mas se a premissa é cada um cuide dos seus riscos com o uso que faz com informação. Então, você coloca uma informação, esse antibiótico que você tomar demais você morre, mas não precisa de receita, não precisa de filtro do Estado, de regulamentação, assim como deve ter em relação a isso. Fala, Mauricião. Você viu o que eu estava querendo falar, né? Claro. Olhei nos seus olhos e percebi isso. Um bom âncora tem esse skill. Antes de mais nada, agradeço o convite. Primeira vez que eu venho no Morning Show, embora voluntário, participante da casa em várias outras situações. Então, desejo um ótimo dia a todos. Eu acho que o Koba foi no ponto. Eu também tô com o Mano, precisa haver uma... Não, tá com o Mano ou tá com o Koba? Eu vou tá no meio. Fazer o amargo. Aqui tem que fechar. Vou conseguir fechar. Olha só. O que o Mano tá dizendo com razão, como um liberal que é que deve ser liberado e regulado, muito bem. Mas o Koba, com muita propriedade, observou o seguinte: isso é questão, antes de ser de direito, o Mano falou direito, é uma questão de saúde pública. Então a Anvisa precisa entender o que é o produto. É o depoimento da amiga do Fabrício, da artista, dizendo dos males que... MC Loma. MC Loma. Depoimento autêntico, dizendo dos males que isso causou à saúde dela. Eu vi uma reportagem outro dia, eu não chequei, a fonte parecia ser boa, mas ontem eu vi.
na internet dizendo que o dano que esse dispositivo causa em 10 minutos de uso é o equivalente a se fumar 1,5 maço. Então, há dúvidas quanto ao produto. Primeiro avisa para você entender o produto, para depois haver a disciplina jurídica. E nisso acho que eu consegui fazer a ligação entre o ponto de vista de ambos. Deixa eu só entender o que Miriam Spritzer pensa a respeito disso e como é que é esse negócio aí nos Estados Unidos, Mi. Aqui a gente está tendo essa... Bom, antes de mais nada, bom dia a todos. Aqui a gente está tendo essa mesma discussão. Ainda não se sabe tanto desse produto. Todos os estudos estão indicando que eles fazem muito mais mal do que o cigarro comum. E aqui é a mesma coisa. Acontece que muita gente fuma em lugar fechado, apesar de ser proibido, eles acham que é uma coisa discreta, acaba afetando outras pessoas. Tem um problema também que... eu vou soar bastante progressista aqui, que é a questão da reciclagem desse produto, que ele é feito de plástico e acaba não sendo reciclado, ele não tem ainda uma forma de reutilizar esse material que é feito para o cigarro eletrônico. E eu concordo com o Mano, vou dizer que eu concordo com o Mano no sentido de as pessoas que consomem vão continuar consumindo, ele já está no mercado, então tem que ter algum controle do Estado, alguma regulamentação, tem que ter informação sobre o que realmente afeta, porque muita gente acaba usando achando que impacta menos que o cigarro, e a verdade que a gente está vendo é exatamente o oposto disso. O Pepe, o que você acha, hein, meu amigo, sobre essa história? Você que é um bom vivan. Ele acha que o Brasil tem que ter uma indústria de cigarro eletrônico. Com certeza. Eu tô do lado do Mano. Eu gosto de trazer evidências científicas para o debate. Desculpa aí. A Anvisa proibiu o vape, o cigarro eletrônico, em 2009. E, por incrível que pareça, depois da proibição, o número de usuários aumentou. Né? Ou seja, a proibição não fez com que os usuários deixassem de usar cigarro eletrônico. Só por isso você vê a necessidade de alguma forma o Estado poder regular e fiscalizar. Mas para regular e fiscalizar, você tem que liberar, né, o uso e liberar a comercialização dos cigarros eletrônicos. E o cigarro, Koba, incrível que pareça, em 2014, quando começaram a ter várias leis contra o cigarro, o fumo de cigarro, colocando propaganda no cigarro, o uso do cigarro reduziu. Ou seja, há uma correlação lógica entre regulação e fiscalização e a redução do uso de cigarros eletrônicos e produtos nocivos à saúde. Então, quando a Anvisa regula, vai permitir ao Estado poder identificar e proibir determinadas substâncias dentro do vape, dentro do cigarro eletrônico. Só por isso... Pepe, mas uma dúvida, não tem substância que faz mal para a saúde numa cerveja? Tem. Exato. Então, é a mesma lógica que eles usam para falar que tem que liberar droga. Qual que é o ponto? Qual que é o ponto? Qual que é a função estatal aí? É deixar claro qual é o teor alcoólico, quais são as consequências negativas que existem. O problema de substâncias como essa, sem regulação, é que muitas vezes o consumidor não sabe o que está comprando, não sabe o que está ingerindo, porque não há a fiscalização, não há precisão sobre qual é a composição daquele produto, qual é o mal que aquela composição gera. Isso tudo é importante. Do ponto de vista de funcionamento dos mercados, isso é uma falha de mercado tradicional chamada de assimetria de informação. Ou seja, o produtor daquele tipo de produto tem mais informação sobre as consequências dele do que o consumidor final. Nesses casos, o papel da regulação é levar a informação para o consumidor. Agora, então, o ponto é, o Estado não é babá, não tem que decidir pela pessoa. A Anvisa está preocupada com essa reunião, inclusive. Estão montando esquema de segurança e tudo, porque vai ter gente da classe e da sociedade civil pressionando. Fabrício, você me pediu? Um ponto aqui, que é a questão da informação. Eu vejo muito jovem, gente da minha idade ali, mais ou menos, consumindo vape, achando que por algum motivo ou por outro é menos danoso que o cigarro normal. Exatamente. Até mesmo o tal do cigarro mentolado, né? As pessoas acham que por ser mentolado, não sei, não tem nicotina, alguma coisa assim, é menos danoso. O sabor é melhor, é menos o sabor é melhor, mais gostoso, então não vai fazer mal. Não sei se é exatamente isso, acho que falta informação e aí deixar a pessoa ali saber se ela quer consumir Paulinho, isso ou não. Deixa eu falar uma coisa aqui, deixa eu falar uma coisa, o Pepe. Você sabe que é interessante como a gente vê que, por exemplo, em relação ao cigarro tradicional, ele ficou muito mais sendo utilizado por uma população mais velha, aqueles que já utilizavam há muito tempo, de uma época em que isso era bonito, era chique e tal, usar cigarro. E essa nova geração de jovens é que tem usado os vapes e os narguilés, né, que são as novas formas de se fumar.
Eu fico pensando, meu Deus, como que essa sociedade jovem... Não, mas principalmente, né? Principalmente. Eu fico pensando, como essa sociedade jovem já não viu tanto mal que o cigarro fez, e agora só porque muda o tipo para um eletrônico ou para um narguile, começa a utilizar. Um pensamento emburrecimento da sociedade. É curioso isso, né, Koba? Porque ao mesmo tempo que se consome mais vape, hoje em dia, o jovem principalmente, ele bebe menos, ele consome menos álcool. Ele sabe que o álcool faz mal, de repente, não gosta. O que está acontecendo? É difícil a gente precisar, assim, com certeza absoluta, o que passa na cabeça do jovem, né? O tempo todo, na verdade. Olha, mas quando a gente vê, por exemplo, uma figura como MC Pipoquinha fazendo sucesso, o que é o cigarro vape comparado a isso, meus queridos amigos? O que é o vape? Rapidamente, Tem um ponto Pepe. importante também. A partir do momento que o Estado regula, ele pode cobrar tarifas. Já quer tributar o cigarro. Pode cobrar imposto e cobrar aumentar o caixa do Estado. E cobrando imposto vai ajudar a prestação do serviço de saúde pública. O PP quer uma taxação para cigarros de até $50. Você entendeu, né, Nelson?